Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Chegando no ar mais um DNA e hoje sextou. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA é o programa que vai entrevistar as pessoas e vai revelar a identidade da nossa gente aqui na CDN, Central Diário de Notícias. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e convidamos você a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam aqui em Santa Maria e também na nossa região. E como eu falei, sextou, né? E se você quiser participar com a gente e também mandar alguma pergunta para os nossos convidados, que eu já adianto que hoje é uma dupla, você pode interagir com a gente pelo WhatsApp 99136 2472. Eu vou repetir, 99136 2472. Para falar um pouquinho mais sobre a nossa dupla entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 2010. Cássio, o que aconteceu nesse ano no mundo? 2010, né, bem recente, era realizada a 9ª edição do Santa Maria Vídeo e Cinema. Neste ano, o Facebook se impôs como o maior site de relacionamentos do mundo. A cantora Lady Gaga foi eleita a cantora mais fluente do mundo nesse ano. A Espanha ganhou a Copa do Mundo na África do Sul ao som de Waka Waka da Shakira. Pela primeira vez, na América Latina, o YouTube transmitiu um show ao vivo, com as apresentações de Vitor e Léo, Bruno e Marrone, Luan Santana, João Bosco e Vinícius e Michel Teló. Olha só, uma coisa que hoje é tão comum, então, né, ainda mais depois da pandemia, foi a primeira vez que teve um ao vivo no YouTube, em 2010. Lá em 2010. E neste ano, começava a nascer a carreira do cantor pop Justin Bieber. Assim como também nascia a dupla sertaneja de Santa Maria, Kelvin e Klaus, que é quem a gente recebe no nosso estúdio hoje. Guris, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigado, a gente que agradece pelo convite desde já. Estou bem feliz de estar aqui hoje. Prazerzão pra gente, né? Coisa linda. Para contar um pouquinho para os nossos ouvintes quem são essa dupla que vai contar sua história ao longo do programa e cantar um pouquinho, é claro, porque hoje, como o Cássio falou, sextou, né? Conta, Cássio, para os nossos ouvintes que estão em casa, no trânsito, nos escutando, quem são essa dupla? Como é que eles começaram? Pois Kelvin e Klaus são irmãos. Eles cresceram em uma casa musical e aos 6 anos o Klaus começou a tocar violão e o Kelvin, aos 10 anos, começou a cantar. Os dois começaram a dar os primeiros passos na carreira artística em eventos, festivais e programas de rádio. Mas a atuação de fato profissional começou alguns anos depois em bandas de baile, onde tocaram até o ano de 2009. Depois de um hiato ali, que eles ficaram parados por um tempinho, em 2010 eles decidiram começar oficialmente a dupla sertaneja. Aí, então, eles começaram a fazer sucesso tocando nos barzinhos aqui da cidade, tocando covers. Em 2012, eles lançaram a primeira composição própria chamada Armadilha. Logo depois, começaram a tocar em outras cidades do estado. A dupla também produziu eventos e artistas, além de também participar de outros projetos como bandas de rock e de blues. Em 2019, eles partiram rumo a Goiânia. E, em meio à pandemia, deram ainda mais gás nessa questão de composições musicais. Agora, por passagem aqui para Santa Maria, eles vão contar um pouquinho então dessa função, dessa ponte Santa Maria-Goiânia. Eles estão meio lá, meio cá. E a gente começa então, na verdade, antes de chegar nessa parte, vamos começar das origens. Vocês são daqui de Santa Maria mesmo, os dois? Somos nascidos? Naturais daqui de Santa Maria, porém a gente morou 13 anos no interior aqui. No interior do interior, que a gente costuma falar, né? Interior é onde? Conta pra gente. Santo Antônio das Missões. A gente foi em 97 pra lá, eu tinha 7, o Cláudio tinha 3, por aí. E a gente se criou, bem dizer, lá, né? Tipo, eu costumo dizer que eu praticamente sou santo antoniense, né? Eu praticamente sou santo antoniense porque eu fui pra lá com 3 anos, voltei pra cá com 16. Então, tipo, o Kelvin foi pra lá um pouco criado, mas eu me criei lá, né? E quais são as lembranças que vocês têm, assim, de guri, bem da infância mesmo, relacionado à música ou não, assim, só questões de criança mesmo? Desde pequeno, na realidade, aconteceu o seguinte. O nosso pai ganhou um violão em Dia dos Pais. Aí ele
estudou lá, fez aula e tudo mais pra tocar uma música. E aí o Klaus pegou o violão ali. Roubei dele. E nunca mais ele tocou. Aí a gente Se adonou acabou... do violão. desde... Isso eu tinha uns... O Klaus tinha uns 6 anos, eu acho, né? É que na verdade, tipo assim, o pai, ele sabia alguma coisa, ele ensinou as primeiras notas. E a gente começou a tirar música de ouvido do nada, assim. E qual foi a primeira música que tu lembra de tocar no violão? Nossa senhora, não sei se eu consigo lembrar, eu acho. Ou uma das primeiras, assim, que te marcou, que tu... Nossa, consegui tocar violão. Cara, eu lembro que tinha uma música do Pedro Hortaça, lembra? Que tinha um solinho assim. Sabe? Foi a primeira música que eu tenho lembrança de ficar muito feliz de conseguir fazer, assim. Ah, mas eu lembrei, a música que me deu vontade de tocar violão, na verdade, é Breaking All the Rules, do Peter Frampton. Tudo a ver com sertanejo, né? E era o que o meu pai sabia tocar, ela tinha um solo assim. Daí eu vi ele fazendo, eu disse, cara, eu quero fazer isso aí também. E aí eu fui atrás de aprender e no fim o violão que era pra ser do meu pai virou nosso e tamo aí até hoje. E a tua história com o canto, como é que começou? Bah, é um negócio bem excêntrico, vamos dizer assim. Porque eu terminei o ensino médio com 16 anos ali e entrei pra faculdade de administração. Aí meu irmão já tava tocando baile e tudo mais, e eu não queria ser músico. Brigava, quando batia pediam o pra pé. mim cantar, nossa senhora, eu ficava possesso, que nem isso. E aí o pai, não, canta uma aqui, porque chegava um parente, o pai, canta uma música aqui, mas sempre incentivando, entendeu? Só que o cara adolescente, meio tímido, rebelde sem causa e tímido e tudo mais. Aí eu disse, eu não quero. Daí quando eu comecei a ver que o Klaus tava ganhando de dinheiro, que eu tava ganhando de dinheiro, eu disse assim, pera só um pouquinho, acho que eu quero ser músico. Mas movido mais pela paixão mesmo, que eu tentei fugir e não teve jeito, me puxou pelas duas pernas e estamos até hoje ainda, né, Klaus? E quando é que vocês vêm pra Santa Maria de novo? A gente tá com plano de voltar agora, tá tudo certo, a gente fechou a agenda pra novembro, pra gente ir pra lá. E lá na infância, né? Vocês nasceram aqui, vocês foram embora e vocês voltaram a morar depois? Desculpa, eu me perdi, tava pensando... Na Quando tua que a gente infância. voltou pra Santa Maria? Foi em 2010, né? 2010. Quando começou 2010. a dupla, começou aqui? Isso. Começou aqui porque Abril a gente de tocava 2010. baile. Nós tocava baile gaúcho. E por que vocês voltaram pra cá, pra cidade onde nasceram, nessa época? Porque é que nem a gente fala, como a música me puxou, a cidade também, né, cara? É nosso berço. Sempre que a gente vinha passear pra cá, fim de ano, era um choro pra ir embora, né? Eu quero ficar, não quero ir embora. Apesar da cidade que a gente se criou lá ser muito boa e, tipo, a gente ter muitos amigos lá e tudo mais, é aquele negócio de, eu nasci aqui, eu quero morar aqui um dia de novo, entendeu? E as oportunidades também que tem aqui é mais difícil lá e tudo mais, tanto pra emprego quanto pra tudo, assim. Foi bem assim, juntou um lance com outro que, tipo, a gente tava tocando baile na época e a gente acabou saindo da banda que a gente tava. Então, tipo, o que tinha pra fazer lá de música, assim... E foi bem na época que o sertanejo tava entrando com força, né? 2009, 2010 e tal. Daí a gente já tava com vontade de voltar pra cá. A gente veio passear aqui, viu como é que o sertanejo tava funcionando aqui. E a gente já cantava em dupla no baile, né? Já tava tocando alguns sertanejos no baile e tal. Vocês lembram de alguns dos primeiros palcos que vocês se apresentaram aqui em Santa Maria? Perfeitamente. O primeiro palco foi no The Groove. Foi numa quinta-feira, dia 26 ou 27? 27 de maio. 27 de maio. Local, data e hora. Aonde que ficava? The Groove é onde era, pra quem é mais da antiga, onde era o Capitão Gancho ali, o Coiote. Era na Ângelo Guglione, eu acho. Ângelo Guglione. E Passando normalmente calçadão, tocava né? banda de rock ali e tal, né? E a gente tinha a ex-mulher de um tio nosso trabalhava lá e indicou a gente lá. E aí a gente foi lá e tocou e deu certo. Depois ali a gente foi pro museu e daí só... Detalhe, só foi. tinha umas 15 pessoas, metade era parente. Né? De 15 e 12 era família. Mas aí assim, tipo, uma semana depois, mais ou menos, a gente tocou no Mariates. E aí depois Mariates de umas... da Silva ainda. É. Não sei se vocês lembram. Perto da Unifra. Depois de umas 2 semanas a gente tocou no museu.
E, tipo, em 3, 4 meses a gente já tava no Absinto, que na época era o topo, assim, na cidade. Então foi bem rápido até. E como é que vocês escolheram ir para o sertanejo, formar uma dupla sertaneja? Foi uma transição mais fácil do gênero gaúcho pro sertanejo. Como tem bastante ritmo parecido, tipo vaneira, essas coisas assim. Pra nós foi mais fácil optar pelo sertanejo do que por um rock, por exemplo, que a gente já tava meio que no mesmo caminho. Só a gente já mudava cantava que a gente... em dupla, no baile. E no baile, o que vocês costumavam tocar? Dá uma palhinha aí pra gente. No baile... Essa aqui que tá na moda, até em Goiânia a gente toca essa música e a galera gosta, né, cara? Essa aqui os caras falam, os gaúchos cantam lá do fundo da grota, não sei o que. Foi criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar o meu passado. Amigos, uma coisa, referências musicais, vocês estavam falando aí de música nativista, do sertanejo. Quando vocês eram crianças, vocês lembram de ouvir que tipo de música, ou que a família de vocês ouvia que tipo de música? Tudo, na verdade, né, Kelvin? Tipo, nosso pai sempre ouviu muita música gringa, que a gente costuma falar de fora, né? Mas a gente, por estar morando nas missões, a gente ouvia muita música gaúcha, assim, também, Tiro Missioneiro. Música gaúcha, rock internacional. Anos 80 é a minha paixão, assim, ó. Rock dos anos 80. Nossa. E me diz uma coisa, vocês eram umas crianças muito impossíveis, assim, muito medonhas, ou não deram muito trabalho pra eu acho que tu tem informação aí. Não, eu tô sondando só. Se tu pegasse e largasse num canto, eu ficava o dia inteiro, assim. Mas o que eu tinha de quieto, o Kelvin tinha de tenebroso, né? Nossa senhora, era impossível. Tem cada história que Jesus amado. Pois então, eu tô pra contar pra vocês que a gente tem um quadro. A gente tem um quadro aqui chamado Diagnóstico, tá? Que algumas pessoas que são especialistas em Kelvin e Klaus vão contar algumas histórias aí, vão falar o que acham de vocês e tudo mais. Vamos soltar o nosso primeiro depoimento. Boa tarde, eu conheço a dupla Kelvin e Klaus muito antes da música, e olha que o Klaus começou a tocar violão cedo. Eu tive o privilégio de trabalhar com eles na música, tá perto assim, mas hoje mesmo que é a distância eu tô sempre na torcida por eles. Eu vejo assim que cada vitória deles, cada conquista deles é como se fosse minha também. Queria deixar um abraço aí pra todo mundo e dizer que eles sempre vão ser os meus canários. Abraço. E aí, de quem é essa voz? Cara, do Bruno, nosso primo e irmão, cara. Ele é... Meu compadre agora também. Klaus é padrinho da filhinha dele. E ele convivia com vocês nessa época de infância e tudo mais? Desde a infância, apesar de a gente estar meio longe, morando a 300 quilômetros e tal, toda vez que a gente vinha pra passear, era aquela coisa assim que, tipo... Até por isso que a gente não queria ir embora e tudo mais. Porque ficava um pouco da família aqui, um pouco da família lá. E ele acompanhou a gente também na época da dupla, antes da gente dar uma pausa. Que ele viajava com a gente, fazia produção e tudo mais. É um cara assim, sem palavras, não tem nem o que falar do Bruno, cara. Eles viajavam quando eram criança pra lá também. E a gente levava eles pra fazenda, no nosso voo. Vocês disseram que tem bastante história da infância, né? Principalmente o Kelvin, que aprontava bastante, como já fiquei sabendo. Nos contem uma história que vocês lembrem. Cara, brava que dei pra contar aí. Lembrem que são 4 da tarde, tá? Não, mas tem uma que é assim, ó. Eu não sei se no diagnóstico não vai rolar mesmo. Eu vou dar um spoiler de repente. Mas uma vez a mãe tava me dando banho e a gente morava no pátio, no mesmo pátio da casa da minha avó, e era ali perto do quartel do Malé. E era um dia que tava todo mundo lá em forma e tudo mais. E tinha um muro, cara, de 4 metros de altura que eu pulava com 4 anos de idade. Pra vocês terem noção do anjinho que eu era. Bem tranquilo. Nossa! E aí a mãe foi atender o telefone ligeirinho e eu, vazei, corri. Pulei um muro e ela correu atrás de mim e me chamava, Kelvin, vem, e eu não. E correndo, fui parar lá no Malé, agarrado nas pernas de um militar, cara. Meu Deus. E ela falava, vem, eu pelado com 4 anos de idade. Só fazia assim. E ela vem e eu apontava, eu balançava o dedinho assim, não.
Eu queria até, inclusive, cara, um dia achar esse cara que tava em forma, ele não podia rir, não podia fazer nada. E tinha um moleque pelado agarrado na perna dele. Ó, se a pessoa estiver nos ouvindo, mas também é difícil. Santa Maria é a cidade que as pessoas vêm, ficam um tempo, vão embora. Sim. Mas vai saber, né? Vai saber se a Rádio CDN não localiza esse rapaz que viveu esse momento Cara, de tensão aí. Nós tava num churrasco esse dia em casa ali com a família e nós comentando isso. Eu falei, ia ser legal se o cara encontrasse essa pessoa que não podia dar risada e passou um sufoco, né? E o que tu diria pra essa pessoa se tu encontrasse ela hoje? 1000 perdões. Desculpa. Vamos ouvir mais um depoimento aí do diagnóstico? Bora. Meu caminho cruzou com o caminho do Kelvin e o Klaus lá no começo dos anos 2000, quando eles eram ainda muito crianças e já demonstrando uma personalidade musical bem aguçada, assim, um talento prodígio. E por meio da música veio se desenvolvendo um convívio, eles vieram demonstrando cada vez mais capacidade, se desenvolvendo de forma autônoma e profissional desde o começo. E uma gurizada por quem eu tenho um carinho muito grande, e por eles e pela família, meu amigo Sérgio, a minha amiga Simone, o Otávio. E a gente tem uma relação de irmãos, assim, desejo todo o sucesso do mundo, que é mais que merecido. Baita abraço pra vocês aí, beijão no coração. De quem é essa voz? Do Márcio Gomes, nosso amigo Sagui, lá de São Luís Gonzaga. Esse povo tá querendo fazer a gente chorar aqui. Cara, né, como vocês estão fazendo nós chorar aqui? É um irmãozão nosso, cara. Ele é um professor nosso, assim, que a gente teve prazer de conviver na época do baile. Ele praticamente pegou a gente pela mão e levou a gente pra dentro do mercado, né, Kelvin? Exatamente isso. Foi um professor mesmo, assim, a gente não tem nem como agradecer, assim. E foi uma convivência, foi mútuo, né, a gente viveu muita coisa boa junto, a gente evoluiu junto também, assim. Então foi um cara muito importante no começo da caminhada, no baile ali e tudo mais. Com certeza, tá doido. A gente vai deixar os guris tomarem um ar, tomarem uma água, se recuperarem dessa emoção. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Amarok Highline, o Comfortline 21-22, 180 cavalos, com 15% de desconto para produtor rural ou CNPJ. Taxas a partir de 0,94%. Saldo em 24 vezes sem entrada. Venha até a Pampeiro e confira essa e outras ofertas. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Taos Comfortline 21-22 a partir de 159.190, com 40% de entrada, com as 12 primeiras parcelas de R$ 99,00, incluso com as 3 primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e confira essa e outras ofertas. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para economizar energia elétrica em seu dia a dia. Abra
as janelas e as cortinas da sua casa. Assim, você consegue valorizar a iluminação natural e também aproveitar a luz do sol nos ambientes. E quando o sol não for suficiente, troque suas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pelas lâmpadas de LED. E não esqueça, sempre que deixar um ambiente, apaga a luz. Tire os aparelhos eletrônicos e o carregador do celular da tomada quando não estiver usando. Preste atenção ao estado dos seus eletrodomésticos. Verifique regularmente se a borracha da geladeira tem boa vedação e não esqueça de limpar os filtros da máquina de lavar e também do seu ar-condicionado. E falando em máquina de lavar, além dela, outros equipamentos como ferro elétrico e chuveiro gastam mais energia. Tenta reduzir o uso deles. Acompanhe mais dicas na semana que vem. Uma iniciativa: Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo com vocês aqui ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. E lembrando que quem quiser interagir com a gente ou com os nossos convidados, manda uma mensagem via WhatsApp 99136 2472. Quero ver se essa gurizada que gosta do som do Kelvin e Klaus manda uma mensagem aí para abraçar eles. 99136 2472. Manda um alô pra gente, um pedido de música, quem sabe os guris não atendem, né, Cassi? Né? Sextou? Pra gente mandar um abraço pra todos os nossos ouvintes que estão aí na escuta nesse sextou. E hoje, então, a gente recebe a dupla Kelvin e Klaus, e no primeiro bloco a gente começou a contar um pouquinho do início da trajetória, né, Cassi? Isso aí, eu queria saber agora de vocês, o nosso eletrocardiograma, nosso raio-x do coração, vai fazer assim, um paralelo do coração de vocês com o coração do Rio Grande. Quero saber o porquê que vocês se fixaram em Santa Maria e o que Santa Maria significa para vocês. Que nem eu tinha comentado antes, cara, é nossa raiz, assim, entendeu? Tipo, sempre que a gente vai pra Goiânia, uma das piores sensações que a gente teve na vida foi de despedir da família e do lugar que a gente nasceu, assim, sabe? Mas com certeza tudo que a gente tá batalhando, correndo atrás é pra família e pro futuro de todos nós. E é uma pena que a gente tenha que ir tão longe, porque o mercado do Rio Grande do Sul não é tão aquecido quanto lá. Mas a gente pensa em alcançar o que a gente sonha e com certeza morar aqui de novo. Porque a cidade parece que sempre chama a gente de volta, sabe? Tanto que a gente veio em dezembro agora, na época da pandemia e tudo mais, e acabou ficando um ano quase. Em dezembro a gente ia fechar um ano aqui. E a vontade de ir não é tanto, assim. Eu ia dizer mesmo, a gente estando em Goiânia, que é um lugar muito bom pro nosso trabalho e tal, toda vez de ir embora a gente fica enrolando, né, Kelvin? E vocês foram justamente em busca de compor, de fazer shows, de que exatamente? Na verdade, quando a gente foi pra lá, a gente foi passear lá e viu como que funcionava o mercado e, tipo, era o que a gente tava buscando a vida inteira e nunca tinha encontrado, sabe? Então, quando a gente chegou lá pra passar uma semana, em 2019, a gente viu que era exatamente o que a gente precisava, assim. Só que a gente foi meio sem saber o que ia acontecer, sabe? Se a gente ia arrumar pro lado da composição, pra show, a gente foi, tipo, se a gente for pra lá, os negócios vão acontecer e tal. E foi dito e feito, né, Kelvin? Tipo, tem muita coisa que a gente imaginava em fazer que deu certo. Tem coisa que a gente nunca pensou em fazer que a gente acabou fazendo e deu certo também, sabe? Que a gente tá falando exatamente desse movimento que o Sandro e Cícero, por exemplo, tiveram aqui na terça-feira e comentaram a mesma coisa, né? Que eles estão indo para lá, que é o centro do sertanejo, que é onde nasce, né? As grandes duplas e bandas de sertanejo, os hits que nascem todos lá, né? Não só os artistas, mas também os compositores que se reúnem nas resenhas para criar. O que vocês podem nos contar, assim, desse convívio que vocês têm lá? Estão conseguindo criar? Já conseguiram produzir uma música que foi gravada, de repente, por alguém nacional? Eu postei um story até faz uns 2 ou 3 dias, eu acho, né, cara? Sim. Que quando a gente tava indo pela primeira vez pra Goiânia, a gente tava no Paraná, mais ou menos, e é longe o Paraná. É longe.
Eu dormia 10 horas, acordava no Paraná, eu queria pular do... A gente foi com a Planalto a primeira vez. Então já foi meio que pra saber a distância, assim, pra gente saber onde a gente tava indo, tudo mais, porque normalmente tu vai de avião, tu não tem essa dimensão de o quão longe que é e tudo mais, né? Então eu cortei o Klaus. E aí eu botei no rádio e tava tocando uma música de uma dupla que chama Ed Brito Samuel com o Eduardo Costa, né? Que eu nunca tinha ouvido a música e tal. E aí eu gostei, fiquei com aquela música na cabeça, assim, sabe? Meio que me marcou, assim. E aí a gente chegou lá, eu acho que deve ter dado uns 5 meses, né, Kelvin? Por aí. E eles gravaram a música nossa, essa dupla. Que joia. Então, tipo, isso é uma das coisas que eu falei, assim, que a gente não imaginava nem voltar pra composição, assim, mais sério. E meses depois os caras estavam gravando a música nossa. Que música que eles Deu gravaram? mais um tempinho, a gente tava cantando com eles no boteco lá, né? Tomando eles gravaram junto. Cama, Beijo e Banho, o nome da música. Pode fazer um trechinho aí? Claro, se eu lembrar. Bebê, deixa eu ser sua saudade diária. Deixa eu te levar pra minha casa. Dou cama, beijo e banho em você. Ai, É mais ou menos assim. E falando de composições, a primeira composição de vocês foi de 2012, que foi da música Armadilha, né? Isso. Como é que vocês começaram nesse momento, assim, não quero mais só tocar covers, quero também começar a escrever? Como é que foi isso? Quer falar um pouco, Kelvin? Quer que eu... Vamos junto. Assim, ó, a gente chegou num momento, assim, da nossa carreira que nós estávamos num impasse, vamos dizer assim, que, tipo, a gente tinha um produtor, um empresário na época, que ele falava assim, não, a gente grava e aí o meu lucro com vocês é 33%. Então a minha parte para investir numa música, para comprar uma letra de alguém, eu tenho, vocês têm a de vocês. E a gente meio que sempre trabalhando só com a música, não sobrava muita grana, assim, tipo, apesar de estar tocando bastante, tudo mais, mas para investir é uma coisa muito distante, porque é muito dinheiro que vai, é em composição, em produção e tudo mais. E aí o Klaus tava meio que... A gente tem uma ligação muito forte com Deus, assim, e tal. E eu lembro que eu rezei, assim, a gente podia dar uma iluminada aí e tal, né? E o Klaus também... E daí, tipo, acordou com um refrão da música pronto, bem dizer assim. E como é que é? Toca um trechinho pra gente. Vou cantar o refrãozinho dela. E foi assim, do jeito que você queria. Sabia que ia te prender essa armadilha. Dá uma chance que eu tô querendo te amar. Que bonito. E essa depois foi a primeira dessa música séria, eu acho que a gente compôs, né? Aí surgindo partindo dessa necessidade, a gente acabou começando a compor e tudo mais, mas nunca tão visando o mercado assim quanto agora que a gente tá. A gente compunha pra gravar, assim, com a dupla, no caso, nunca compôs pra fora, sabe? Foi Goiânia que trouxe essa realidade pra gente, assim, de compor pra outros artistas e tal. Então a gente começou sério na composição pra outros artistas e tal no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. E como é que foi criar, no momento que a gente vivia uma coisa num sufoco, né? Numa realidade que a gente nunca esperava passar, sem poder fazer shows presenciais, né? Que é o trabalho de vocês, é o sustento de vocês. Como é que foi esse momento? É a mesma coisa que eu falei ali, a gente, tipo, antes da armadilha... Que tu chega não que a gente, nos sufocos que tu apela pra Deus, né, que nem dos outros. Mas a gente é iluminado, graças a Deus, assim, porque, tipo, foi num momento de aperto, assim, que abriu esse caminho pra gente, sabe? Nós já tava meio que pensando em focar meio que só na composição e tudo mais, mas foi nesse momento da pandemia que meio que abriu pra nós, assim, as portas, sabe? Abriram as portas. Não, e tipo, no primeiro momento, assim, que a gente ficou em casa, a gente entrou naquele, como é que eu vou dizer, naquele piloto automático, assim, que tu não sabe muito bem o que fazer, né? E passa os dias, assim, e nada acontece, mas depois de um tempo a cabeça começa a funcionar, a gente não controla mais. Então, como a gente não podia tocar, não podia sair, a gente começou a sentir a necessidade de produzir alguma coisa, sabe? E aí, pra mim, por exemplo, que compõe mais seguido, assim, o lance de ficar trancado em casa acabou até ajudando, sabe?
Ele é egoísta. Em vez dele me chamar pra compor, ele escreve sozinho os negócios. Depois ele só me diz, ó, o que tu acha que é entrar? Tem alguma coisa pra botar aí? Porque daí, tipo... Aí já não tem nada pra pôr. Não tem como colaborar. E aí foi meio que nessa onda, assim, tipo... Como a gente tava mais em casa o tempo todo, a composição é meio que um estado de espírito, assim, sabe? Não tem como chegar e compor uma... Até consegue, mas não tem a mesma intensidade, assim. Precisa de um coração partido, assim? Ou tipo também, assim, pelo menos uma... como é que eu vou dizer? Tu pode me contar uma história, a Vitória também pode contar uma história que já passaram, entendeu? E aí, tipo, vocês não sabem, mas eu tô ali só pensando e eu vou anotar pra tentar escrever sobre o que vocês me falaram. Não sei se vocês assistiram Somos Tão Jovens, que narra ali a adolescência, a juventude do Renato Russo. Sim. Que ele grava uma amiga falando e depois ele escuta e escreve as canções dele em cima do que a amiga conta. É meio isso, muita história de amigo, assim, ó, é muito tema pra música, sabe? Tem muita galera que foi tema de música, assim, já que nem sabe. Ou quem sabe se identifica. Se identifica, não, mas não deve ser. Como eu tava Alô, dizendo, amigos do Calvin Klaus, prestem atenção nas letras. Quero 5% de royalties. E aí, tipo assim, como a composição é, como eu disse, tipo um estado de espírito, assim, quando tu não tá compondo, não sai nada. E quando tu começa a compor, começa a sair muita coisa, assim. Então aconteceu da gente estar compondo lá e vir pro Rio Grande do Sul. E aí a gente tá no aeroporto, eu lembro, lá em Campinas, acho que era. Tipo, o Kelvin tava pegando um lanche pra gente, eu encostado assim no aeroporto, e a galera passando, conversando, e eu só pensando nos temas, assim, sabe? Só o que eles estão falando aí, dá pra escrever sobre isso aí, sabe? Fuxiqueiro, ele fica escutando as conversas dos outros. Então a gente pega tema em tudo que é lugar, assim. E tem alguma dessas composições desse último ano que vocês querem tocar um pouquinho pra gente? Tem tem muita música nossa gravada hoje em dia lá pra Graças cima, a Deus. né? A gente tem umas 15 composições gravadas no Brasil já, em Minas, Goiânia, São Paulo. No Rio também toca sertanejo. Aqui no Rio Grande do Sul. Santa Maria, que o Gabriel e Matheus gravou uma moda nossa, né, Klaus? Foi a moda nossa mais gravada lá pra cima também, essa eu acho, né? Essa saiu pra uns 6 artistas. Como é que é o nome? Aquela do Jorge Matheus. Canal um pedacinho ou não? Pode. Tem algum som de carro na minha janela, ai, ai, tocando aquela do Jorge Matheus, que ela mais gosta. Para com essa moda, pelo amor de Deus. Essa música é o seguinte. Desculpa a garganta fria, né? As notas não saem direito. O refrão dela diz que tipo, tem algum som de carro na minha janela, tocando aquela música do Jorge Matheus, por exemplo. Que ela mais gosta. O cara terminou com a menina e daí ele tá em casa de boa. Chamou um contatinho pra tomar um vinho, um negócio. E aí quando ele tava lá conversando com ela, começou a tocar a música que a ex dele gostava, do Jorge Matheus. Uma situação bem comum de se identificar, né? E que as pessoas gostam. Não tem como. Tipo o garçom troca o DVD. Isso, exatamente. Né? E isso que é o mágico, né, do sertanejo, que são situações extremamente banais que todo mundo passa e que as pessoas se identificam dentro da música. Tu tem que tocar na ferida da pessoa. Justamente por isso que eu disse que tipo, a gente pega tema de tudo que é lugar, assim, e às vezes a gente vê história de amigos e tal. Porque tipo, são coisas que acontecem com todo mundo, todo dia, né? E às vezes a gente só pega aquilo ali no ar e escreve sobre, assim. Por isso que as pessoas se identificam, eu acho, tanto, né? Gurize, falando em Santa Maria de novo, o que falta para Santa Maria no cenário de vocês? Musical, que tu diz? Eu queria saber assim, falta palco, ou tá legal de palco, agora vocês que estão tocando aqui de novo, falta espaço, falta incentivo, o que falta? Pra uma carreira que tu fala, no caso, pra gente música. Não precisar ir embora pra Goiânia, por exemplo. Cara, aí vai muito além de Santa Maria, no caso, né? Uhum. Porque a gente conversa com a maioria do pessoal lá, a gente tem contato com bastante gente influente e tudo mais no meio sertanejo. E pra vocês terem uma ideia, só em trabalho de rádio e coisa ali, tipo, só na região de Goiânia é um valor muito exorbitante, assim, sabe? Mas é muito alto o que o artista também gasta pra produzir e tudo mais.
E normalmente eles comentam, cara, que no sul a música vem sozinha. Eles não investem no sul, no caso, entendeu? Como investem lá no centro-oeste, ali no centro do país e tudo mais, tipo Goiás, Minas, Mato Grosso. Ali eles investem pesado, assim, tanto em shows e tudo mais. Se tu parar pra analisar, a nossa região aqui é carente até de show, fora da pandemia, falando e tudo mais, né? E tipo, rádio específica só de sertanejo e tudo mais, entende? Porque aqui tem um mercado muito forte do baile, né? Que as bandas de baile aí é uma indústria fortíssima, hoje em dia, se tu analisar. Com mega estrutura, com rádio que toca bandinha e tudo mais. Então acho que é uma coisa assim que vai muito além de... Mas em termos de palco tá legal pra artista daqui, pra gente tocar assim na noite, hoje em dia a gente não tem nem do que reclamar. Eu acho que o principal assim é a cena, né? Tipo, a gente vê que falta o mercado aqui em Santa Maria, na verdade, mais completo, com empresário, com investidor, que lá é mais comum e aqui não tem e tal. Não tem muito, né, pelo menos. Só que o que faz o mercado acontecer, no caso, é a cena, né? E eu acho que, tipo, Santa Maria tem muitos artistas bons, assim, que dão muito resultado em outras cidades, até outros estados, às vezes. Só que a cena não tá tão fortalecida, eu acho, sabe? Lá em Goiânia, por exemplo, tipo, os bares não são muito diferentes dos bares que a gente toca aqui. Só que a cena é muito mais forte. A galera vai um no show do outro, canta junto. Tu quer dizer com cena, outro. essa parceria, essa cumplicidade Sim. das pessoas se erguerem todas juntas. Tipo, uma união talvez um pouco maior, sabe? Tipo, todos os movimentos musicais que surgiram foram através de uma cena. Tanto em Londres, Los Angeles, Nova York. Sempre foi uma galera que se juntou e daí daqui a pouco eram tipo 20, 25 artistas, todos trabalhando junto. Pelo mesmo movimento, no caso, né? E aí ninguém segura, tipo, os empresários acabam vindo de outros lugares para investir, assim. Tanto que tem cidades mais pra cá, tipo Maringá, Londrina, tem umas cenas fortes, assim, acabou criando mercado. É longe de Goiânia, São Paulo, mas também funciona, assim. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue nesse papo aqui com Kelvin e Klaus. Como seria encontrar o imóvel perfeito para morar ou investir? Na Cancian Imóveis você conta com profissionais especializados e a maior estrutura de Santa Maria e região. Para facilitar e auxiliar as suas escolhas, conte conosco para comprar, alugar ou vender seu imóvel. Cancian Imóveis, líder em vendas desde 2015. Procure a Cancian mais próxima de você. Amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Dores, Centro e Camobi. 3033-7400. Acesse cancianimóveis.com.br. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima, educação e humanização para toda a vida. Fone 3033-8950. De segunda a sábado, às 5:30 da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN. Confiança nos resultados importa para você? No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica. A notícia tem urgência e prioridade no programa Central CDN.
De segunda a sexta, em 3 edições, os jornalistas Eduardo Tesch, Thaís Sereta, Leonardo Cato e Ariane Lima fazem um giro pela informação nas mais diferentes áreas de interesse público. O programa vai ao ar às 11 horas da manhã, às 5 da tarde e às 10h30 da noite. Nas noites de domingo, às 8h30, um programa especial reúne os editores do Diário para discutir e repercutir o que foi notícia no fim de semana e o que vai movimentar a semana seguinte. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Estamos de volta com o DNA Identidade da Nossa Gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês ao lado da minha colega Victoria De Bortoli. Lembrando que quem quiser interagir conosco, manda um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472. Nos conta da onde você está nos escutando, manda um abraço para nossa dupla que está aqui no estúdio de hoje com a gente, Kelvin e Klaus. A gente quer saber, né, quem são nossos ouvintes, como o Cassi fez um apelo esses dias que deu certo. Se tem alguém nos escutando aí, nos manda um alô, nos diga da onde você está nos acompanhando. Gurias, vamos continuar. Antes da gente continuar, na verdade, eu quero mais um depoimento do nosso diagnóstico. Vamos ouvir mais uma voz. Kelvin e Klaus são uns guris muito competentes na área musical. E eu tive a oportunidade de acompanhá-los desde que eram pequenos, que eram meninos. E eu sabia que eles iam ser uns grandes profissionais na área musical, né? De muito talento, muito conhecimento. Ambos os guris. E hoje são o que são, né? Graças à competência deles, graças ao empenho deles, né? E sou muito fã deles e torço por eles. E quero que eles sejam muito felizes. Eles são um talento incontestáveis. Isso aí, gurizada. Abraço. De quem é essa voz aí? Nosso padrinho Alexandre, lá de Santo Antônio das Missões. Inclusive tá devendo uma visita pra gente, né, Klaus? Ele promete que vem e não vem, sem vergonha. Intimou no ar aí. O padrinho é tipo o nosso segundo pai, né? Que a gente costuma falar assim. Ele meio que adotou a gente e introduziu a gente na música, assim. Foi quando a gente começou a tocar, tipo, o primeiro contrabaixo que eu peguei era dele, a primeira bateria era dele, sabe? Então ele foi muito importante pra gente também e até hoje a gente tem essa relação de família, né, Kelvin? De família mesmo. Mesmo ele prometendo vir aqui visitar. E daí não... O cara é mais caseiro, deixa. Não, mas tem que vir. Chamou no ar, agora tem que vir. Eu também prometo que vou e não vou, às vezes só não posso reclamar. Tá? Vamos ouvir mais um agora, antes de continuar? Bora. Muito bom falar sobre esses guris. Sempre determinado, com a grande musicalidade. Eu conheci eles pequeno. Apesar de eu nunca ter sido muito pequeno, tocando, cantando. O Klaus mais dedicado ao instrumento, o Kelvin à voz. E faz um bom tempo que eu não vejo. Mas sempre tivemos ótimas conversas, com muito bom humor, muita música. Saudade daquelas nossas sessões noite adentro. Um grande beijo, gurizada. Sucesso. Sempre acreditei em vocês. De quem são essas vozes? De quem é essa voz? Esse é o Horácio, amigão nosso. E a gente morava perto e ele sempre falava. A gente sempre foi muito tímido, né, Kelvin? E ele sempre falava, tô com um estúdio lá em casa, vamos lá 1 hora. A gente vai. E ficava com vergonha de ir, assim. E até o dia que a gente foi, a primeira vez que a gente foi, a gente não saía mais de lá depois, né, Kelvin? Tanto que a Armadilha, a nossa primeira música, a gente gravou lá, assim. Sim, foi tudo produzido lá. E a gente não sei se a gente quase não arrumou briga dele com a esposa dele, né? A gente ia lá pra... Porque apesar dela ser compreensiva pra caramba, a gente ia lá e ia até as 3 da manhã, cara. Chegava tardinho, ficava 3, 4 da manhã lá fazendo barulho. Ele sempre gostou muito de música também.
eles são umas pessoas, assim, fenomenais, sabe? Irmãozão que a gente tem também, né? E tu falou que vocês eram tímidos. Como é que foi? Ainda são. Ainda são tímidos, olha só. Mas no palco não. Não, no palco não. Como é que foi engraçado isso. mudar isso, né? Pra, enfim, ser artista no palco, conseguir se desenvolver. É muito engraçado porque a galera que conhece a gente até estranha, né? Porque a gente é muito tímido, assim, só que quando sobe no palco parece que some, sabe? Eu costumo dizer que até sono, às vezes a gente tá meio com sono, quando sobe no palco parece que corta, assim. O cara se sente mais à vontade que em casa. Na realidade a gente é meio, tipo, introvertido que fala, eu acho, né? Porque até pra sair, assim, se vocês convidarem, vamos dar um rolê... Tipo, lógico que depois que acabar a pandemia e tudo mais, se todo mundo tiver vacinado, vão dar um rolê em tal lugar e depois a gente vai pra tal lugar e não sei o que. Cara, a gente arruma alguma desculpa e não vai. Que bom que vocês me entendem, ó. Vocês mentiram. Eles mentiam pra ir nos bar, olhar eles. Cara, eu digo, tá, vamos ver. Exatamente. É bem assim, a gente é muito... Cara, muito eu Fico vou... feliz. Fico feliz tipo, que vão ser compreensivos. A cama ali me olhando, eu olhando pra cama. Né? E meio friozinho ainda. Aí completou tudo. Mas, e um combo de programa com seriado ali, mas credo. Eu não quero mais nada. Mas, brincadeira à parte, a gente é bem tímido, assim, até pra, tipo, vai rolar, às vezes os amigos nossos, assim, tem um churrasco aqui em casa, ou vou fazer um churrasco pra vocês, e a gente fala até no palco, não, é só fazer um churrasco que nós vamos, não sei o que, tô entregando segredo agora. Agora todo mundo que tá ouvindo sabe que eles não vão ir. Normalmente às vezes a gente vai, mas normalmente é que daí, tipo, às vezes tu combina de noite, tu já tomou um negocinho, teu amigo também tomou um negocinho. Aí, tipo, no outro dia, digamos que é meio-dia, eu quero estar dormindo. E a gente é que nem morcego, né, Kelvin? A gente só sai à noite. A assim. gente funciona de noite, na então, realidade, né? Se convidar pra tomar um chimarrão num parque às 3 da tarde, provavelmente a gente não vai ir. Se chamar pra tomar umas cachaças às 8 da noite, provavelmente a gente vai, né? Então depende do lugar, assim. É muito bom, depende do convite. Claro. Vamos Ainda ouvir. mais que sextou, né? É verdade. Vamos ouvir mais um diagnóstico pra ver como é que tá esse coraçãozinho aí desses guris. Tenho muito orgulho da profissão de Kelvin Klaus. Gosto muito deles. Quando eu crescer, eu quero ser igual eles. Quem é que quer crescer e quer ser igual a eles? Agora vocês me pegaram. De quem é essa voz? É do meu filho Otávio. Que bonitinho. Ai. Como é que é em casa? Ele já segue os passos do pai? Ele gosta de música? Quantos anos ele tem? O Otávio fez 10 anos agora. E é a distância, assim, da família é o que mais abala a gente, sabe? De pensar que tu tem que ir embora e tudo mais, é bem complicado essa parte. E ele gosta de música? Ele diz que quer ser cantor, quer ser igual vocês. É o dia inteiro cantando. Ele passa o dia todo cantando em casa. Ó, o The Voice Kids aí, ó. Santa Maria tem uma tradição, vamos investir nesse guri. E apesar da gente incentivar bastante, às vezes até dá vontade de falar, cara, dá uma seguradinha só um pouquinho. Porque é 24 horas, né? É muito enérgico, assim, Agora ele é gamer também. Agora ele é gamer também, às vezes é 2 da manhã, ele tá jogando e cantando todo volume. Ele não toca ainda, mas cantar... ele é meio parecido com o Kelvin nesse sentido. Tipo, eu sempre fui muito interessado no instrumento. Na realidade, quem tem talento é o Klaus, eu só canto, entendeu? Quem Kelvin toca nunca... bateria, violão, guitarra, produz é o Klaus. Eu entro ali, canto e ganho a mesma coisa que ele e tá tudo certo. Mas assim, o Kelvin nunca foi ligado em instrumento, ele sempre gostou de cantar. E o Otávio também, a mesma coisa, assim, ele já pegou violão e coisa, mas não se ligou muito, ele gosta mesmo de cantar também, né? Sim. Como diz a música, né? Saiu igualzinho ao pai. Exatamente. E até foto, se tu olhar pra ele assim, tu diz, é um retrato. É um mini Kelvin. Vamos ouvir então mais um diagnóstico pra... a gente pegou... tá, vamos ver, vamos ouvir. Bom, eu posso dizer que sou fã número 1 dessa dupla, que me enche muito de orgulho.
E é muito gratificante pra gente ver o reconhecimento que eles vêm recebendo pelo trabalho deles. A gente acompanhou desde muito cedo, muito crianças já tocando, pegando estrada, muito novos, então eu fico muito feliz de ver que eles estão conseguindo, né, através do trabalho deles, realizar o sonho que sempre foi deles e nosso também, da família. Muito sucesso, eu amo vocês. Quem é? Apresenta aí pra nós. Nossa mãe. Enquanto não fizer a gente falar, eles vão cegar. Conta o nome da mãe, conta o nome. Dona Simone, essa baixinha retada. Ela gravou o áudio baixinho pra gente não ouvir isso. Claro, ela sem vergonha. E eu pedi muito segredo, muito sigilo. Eu digo, cara, ninguém olha, pode contar. Não vou te falar um negócio. Cara, a gente tá muito surpreso, a gente tô não sabia. surpresíssimo. E a gente tá falando... Nem ideia, assim. Por falar em mãe, a gente tá falando desde o início, né? Pro pessoal mandar um recadinho pro nosso WhatsApp. A minha mãe tá escutando vocês lá de Itaqui, mandou um grande abraço e disse assim, vou ficar fã dessa dupla. Olha aí, conquistaram mais um coração. Já segue no Instagram lá, qual que é o arroba? Arroba Kelvin e Klaus Oficial é o nosso Instagram. Kelvin e Klaus com os dois com um K. Isso aí, Dona América, né, Vicky? Dona América já vai seguir aí os guris, vai virar fã. Ela adora um sertanejo, uma música gaúcha. Vamos para nosso último quadro, Cassim? Vamos se encaminhando então para nossa finaleira aqui do nosso Sextou com o check-up, que é um bate-bola jogo rápido. A gente vai falar aqui algumas frases ou palavras e vocês respondem com a primeira coisa que vier em mente. Já que vocês são uma dupla, vamos começar da minha esquerda para a direita. Beleza. Tá? Começamos então olhando para trás do que tu te orgulha na tua trajetória. Da minha família. Klaus. Da família também, eu acho. Joia. Tu tem algum arrependimento, Calvin? Nenhum, pra falar a verdade. Eu também não me arrependo de nada. Uma ambição. Ambição é dar tudo pra família que a gente quer, que a gente busca. Alcançar nossos sonhos, no caso. Eu seria o êxito, assim. Vamos agora trocar a ordem, o Klaus começa. A música na tua vida é? Tudo. É meu futuro, é tudo pra mim também. Kelvin, um artista que é referência pra ti. Klaus. Kelvin. Que bonito. Não combinaram essa resposta? Não, isso é de coração mesmo, né? Klaus começa uma parceria que sonha em fazer. Steven Tyler. Azar. Dream pode ser? E tu, Kelvin? Eu já vou nos nacionais aqui. Eu gosto muito do Bruno. Kelvin, Klaus e Bruno. Boa parceria. Podia ser Kelvin, Klaus e Vanessa. Tá. Cara, várias vezes. Piadinha boa, deve ser muito original essa piada. Uma vez a gente tava tocando num lugar e o DJ, daqui a pouco, Klaus e Vanessa. Opa. Brincadeira, Kelvin, Klaus. Kelvin, Klaus e Vanessa. Kelvin, 2 Klaus e Vanessa. Ou Calvin Klein, de tudo que vocês imaginar. Muito bom. Klaus, uma música favorita? Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Amazing, do Aerosmith. Tô gostando aí, que o pessoal gosta de Aerosmith, eu gosto também. Um hobby, Klaus? Música. Eu é cantar música. Além de trabalho, é um hobby pra gente, né? Kelvin, o que te traz paz? A minha família. Música. E o que te tira paz, Kelvin? O Klaus. E Klaus. Várias vezes. O Kelvin. O que seria ansiedade. E uma palavra que define a dupla. Vamos fazer para aí um falando pro outro. O Kelvin fala uma palavra que define o Klaus. O Klaus eu diria que estrela, assim, mas no sentido de um ser iluminado, assim, sabe? E a palavra que define o Kelvin pra mim é coração. Gigante. E uma palavra que define a dupla, Kelvin e Klaus. Eu acredito que verdade, né, Kelvin? Verdade. Tudo que a gente faz é muito... A gente nem sabia o que tava fazendo e já tava fazendo de verdade, assim, sabe? Eu acredito que seja o... Desde o primeiro show, assim.
Pra falar a verdade. Que lindo! Então esse foi o nosso DNA, a identidade da nossa gente. Hoje a gente recebeu aqui no estúdio Kelvin e Klaus. Guris, muito obrigada por terem vindo até a CDN contar um pouquinho da trajetória de vocês. Que isso, a gente que agradece e que nem eu falei pro Cassiano, a gente tá sempre à disposição. Sempre que a gente der uma passadinha aqui no Sul, a gente vai entrar em contato e vamos esperar vocês mais umas vezes por aqui, então. Obrigadão mesmo pelo convite, obrigado por emocionarem a gente. Vocês merecem. Vocês me apertaram. E a gente quer desejar toda a sorte do mundo lá, tanto lá, aqui, Amém. aonde vocês estiverem, que tenham muita sorte, talento vocês têm de sobra. É impressionante, assim, como os nossos artistas daqui de Santa Maria são bons, né? São afinados, produzem música boa. Eu fico A gente só tem orgulho, muito orgulhoso, né? Sério. Eu fico muito orgulhoso de ouvir o quanto de qualidade que a gente tem aqui e que chega a extrapolar e exporta, sabe? E é muito legal ter vocês aqui. Tá virando exportação já, né? Eu tenho uma curiosidade pra falar, dá tempo? Dá tempo, fala rapidão aí. Tá, é assim, ó, o Cassiano era cantor antigamente. Ah, que bobagem! E daí é o seguinte... Eles tinham uma banda que cantava rock e pop em pagode. Isso. E aí, tipo, ele contou pra gente outro dia que eu falei que eu ia falar no ar. E aí, o que acontece? Cara, se eles tivessem focado, era pra ser o sambô, entendeu? Porque ninguém fazia isso. É verdade. Então... Alisson, Thiago, os irmãos que tocavam com a gente, ó, a culpa é de vocês. Olha, eu vou fazer um DNA com o Cassiano Cavaleiro, ele vai cantar todas essas músicas. Eu pilhava. Da gente estar junto. Nos ensaios, os guris tocavam Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, tocavam tudo em versão pagode, a gente cantava nos ensaios e dizia, vamos tocar no palco. Não. Daí. Essa é história pra um outro programa. Agora, infelizmente, a gente tá acabando nosso tempo. E como é sextou, vamos acabar com música? Bora! Então foi. E ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse que encontrou 8 pessoas. Ela jogou os ações, trouxe ela à janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. É como se meu coração fosse Sua casa nunca foi tão importante como agora. A Michele Decorações sabe bem e por isso alia os melhores produtos sob medida, como tapetes, cortinas e papéis de parede com o serviço